Que a paz de Deus esteja com você. Estamos no 6º domingo da Páscoa, um dia também especial que lembramos o Dia das Mães. Saudamos a você e sua família com as palavras do lema da semana. Jesus Cristo diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João, capítulo 14, versículos 23. Desejamos a você um abençoado culto. Procure um lugar tranquilo para assistir ao culto, fazer em conjunto conosco as orações e também cantar com a gente. Bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor. Todos os povos da terra te temerão, pelo nome do Senhor. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao sair. Abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. O Senhor abençoará. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. O Senhor abençoará. A todas as mães do mundo eu agradeço. A elas a bondade eu reconheço, a entrega, a alegria. Vocês, juntamente com a graça do Senhor, têm dado vida, renovado o amor neste mundo. Vocês sofrem, vocês lutam, vocês vencem. Feliz Dia das Mães. Que Deus mantenha seu olhar atento na direção de todas vocês. Que as ajude a alcançar as metas e a superar as provas de fogo inerentes no crescimento de um filho ou filha. Não desistam nunca. Às vezes pode ser complicado educar alguém, mas está sempre ao alcance de quem tem fé, força e coragem. A vocês eu dedico esse dia e oro para que seja imensamente feliz. Parabéns, mamães deste mundo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todas vocês. Amém. Um dia especial, Dia das Mães, dia de agradecer, de orar, de nós valorizarmos a união da família. Como é bom ter uma família. Vocês lembram quando eram jovens, assim, o que pensavam dos pais, da mãe? Alguns talvez lembram assim, ai, eu não vejo a hora de ficar grande, de ser maior de idade, de poder fazer o que eu quiser da minha vida, sem ficar ouvindo a mãe e o pai.
Muitas vezes, talvez a gente pensou isso, ou ouvimos frases como essa: eu faço da minha vida o que eu quiser. Ninguém manda mais em mim. Muitos falaram essa frase na adolescência. Eu quero lembrar uma palavra e saudar a vocês com uma palavra de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23 a 24, 2 versículos bíblicos que diz assim. Versículo 23, alguns dizem assim: podemos fazer tudo o que queremos. Sim, mas nem tudo é bom. Podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é útil. Ninguém deve buscar os seus próprios interesses, e sim os interesses dos outros. O desejo, gente, de cada pessoa ser livre, de fazer o que quiser, de conquistar a liberdade. Muita gente tem. Aqui, neste texto bíblico, nós lembramos que o pai, a mãe, eles têm a tarefa de nos ajudar a viver em liberdade. E nem sempre é fácil. Imaginem como seria se nós não tivéssemos limites, se ninguém nos educasse para que aquilo que a gente faz há consequências. Sabem que alguns cristãos da cidade de Corinto, havia lá muita disputa, muita briga, muita confusão, e havia uma escravidão. Eles não conseguiam libertar-se da vaidade. Havia uma disputa nesta congregação. E alguns diziam assim: nós podemos fazer tudo o que queremos. E aí Paulo fala: vocês podem, sim, mas nem tudo o que a gente quer fazer é bom, é agradável, é da vontade de Deus. Talvez esse pensamento é de jovem, de criança. A gente quer fazer o que a gente quer. Legal, podem fazer, mas nem tudo o que vocês querem fazer é bom, é agradável, é da vontade de Deus, ou nem tudo vai fazer bem para vocês. E assim, eis a tarefa que nós temos como comunidade, como pais, e Deus tem com o seu povo, de auxiliar a viver em liberdade, uma liberdade responsável, uma liberdade que é vivenciada em amor, que cuida da sua vida e que cuida da vida do próximo. Amém. Se vens de longe ou de bem perto, esta é tua casa e faremos festa de peito aberto. Deus nos conhece, somos seu povo. Vem te achegando e demos as mãos pra louvar de novo. Se vens de longe ou de bem perto, esta é tua casa e faremos festa de peito aberto. Deus nos conhece, somos seu povo. Vem te achegando e demos as mãos para louvar de novo. O que fazemos para conquistar a liberdade? O que você acha? O que a gente faz para conquistar a liberdade? Para ser livre? É o desejo de muitas pessoas. Alguns pais e algumas mães não deixam os filhos fazerem isso ou aquilo, porque não confiam, porque não querem dar liberdade aos filhos, porque acham os pais: olha, os meus filhos ainda não sabem viver a liberdade, não sabem se cuidar, eu preciso os ajudar. Nessa comunidade aqui de Corinto, sabem que muitos cristãos não conseguiam libertar-se. Quando nós falamos em liberdade, eles não conseguiam se libertar da escravidão, mas da vaidade. Havia uma disputa nesta congregação que dividia a congregação. E
Entre eles havia algumas falas que diziam: a gente pode fazer tudo o que a gente quer. Aí Paulo, o apóstolo, comenta: bem, podem sim, podem fazer tudo o que vocês querem. Sim, mas nem tudo que vocês querem é bom. Nem tudo o que a gente quer fazer é da vontade de Deus. Nem tudo é de acordo com a palavra de Deus. Interessante, né? Lembramos Lutero ao tratar da liberdade cristã, quando ele diz assim: um cristão é senhor livre sobre todas as coisas e não está sujeito a ninguém. Um cristão é um servo prestativo em todas as coisas e está sujeito a todos. Está sujeito a todos. Pais e mães, especialmente em muitos momentos, assim também como Deus, quer nos auxiliar a viver a nossa liberdade. E parece que é algo fácil, mas não é. Nós sermos responsáveis em meio à liberdade que nós temos. A gente poderia dizer a liberdade, ela sem limites, ela pode enlouquecer as pessoas. Uma liberdade, sim, que é vivenciada em amor, que cuida da sua vida, que cuida da vida do próximo e que respeita, essa sim tem uma base cristã. Paulo aconselha no versículo 24: ninguém deve buscar os seus próprios interesses, mas sim os interesses dos outros. Pense um pouco no que você falou quando jovem, nessa questão da liberdade, como as pessoas vivem hoje, o que pensam, o que fazem e como também agem. Amém. Um pouco além do presente, alegre o futuro anuncia, a fuga das sombras da noite, a luz de um bem novo dia. Venha teu reino, Senhor, a festa da vida recria, a nossa espera e ardor transforma em plena alegria. A nossa espera e ardor transforma em plena alegria. Botão da esperança se abre, prenúncio da flor que se faz, promessa de tua presença que vida abundante nos traz. Venha teu reino, Senhor, a festa da vida recria, a nossa espera e ardor transforma em plena alegria. A nossa espera e ardor transforma em plena alegria. Já temos preciosa semente, penhor do teu reino agora. Futuro ilumina o presente, tu vens e virás sem demora. Venha teu reino, Senhor, a festa da vida recria, a nossa espera e ardor transforma em plena alegria. A nossa espera e ardor transforma em plena alegria. Eclesiastes capítulo 4, versículo 1 diz assim: então olhei de novo para toda a injustiça que existe nesse mundo. Vi muitos sendo explorados e maltratados. Eles choravam, mas ninguém os ajudava. Ninguém os ajudava porque os seus peregrinos tinham o poder do seu lado. Muitas injustiças em famílias, infelizmente. Crianças que, infelizmente, por diversos motivos, não vivem mais com as suas famílias, com os seus pais. Mães que tiveram
filhos sequestrados, maltratados, desaparecidos ou até mortos e que sofrem muito. Queremos nesta canção agora do Kyrie clamar também pelas dores deste mundo e que você possa pensar, orar e clamar por aquelas pessoas que você conhece que estão sofrendo. Cantemos. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita e manada com a justiça. Abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Confissão de pecados. Bondoso Deus, como é bom lembrar que Tu confias em nós. Como nosso Pai, nos dás a liberdade de vivermos como Teus filhos e filhas e nos convidas a sermos responsáveis por nossas decisões e ações e a também sermos justos em nossos atos. Nem sempre isso tem sido fácil. Há dias que agimos a partir de nossos próprios interesses e vaidades e nem sempre medimos as consequências da nossa liberdade. Por isso, pedimos perdão pelas vezes que pecamos em pensamentos, palavras e ações. Tenha piedade de nós e nos perdoa. Anúncio da graça, conforme o Salmo 128, 1 e 2. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Que esse Deus que nos convida a cantar e nos faz promessas, nos perdoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Ainda que se mudem os montes para o mar, ainda que a terra trema, nós podemos confiar. Céus e terra poderão passar, mas sua palavra não passará. Céus e terra poderão passar, mas sua palavra não passará. Não, não, não passará. Não, não, não passará. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Ainda que se mudem os montes para o mar, ainda que a terra trema, nós podemos confiar. Céus e terra poderão passar, mas sua palavra não passará.
Céus e terra poderão passar, mas sua palavra não passará. Não, não, não passará. Não, não, não passará. Pregação do livro de 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 a 28, o qual eu faço a leitura bíblica, que diz assim: Certo dia, 2 prostitutas apresentaram-se diante do rei Salomão, e uma delas disse: Ó rei Salomão, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Eu dei à luz um menino, e ela estava lá comigo. 2 dias depois do nascimento do meu filho, ela também deu à luz um menino. Somente nós duas estávamos na casa. Não havia mais ninguém lá. Uma noite ela rolou sem querer sobre o seu filho e o sufocou. Então levantou-se durante a noite, enquanto eu dormia, pegou o meu filho e o colocou na cama dela. Depois colocou o menino morto nos meus braços. No outro dia de manhã, quando eu me levantei para dar de mamar ao meu filho, vi que estava morto. Porém, quando reparei bem, percebi que não era o meu filho. Mas a outra mulher disse: não é verdade. Pelo contrário, meu filho é o que está vivo, e o seu é o que está morto. E a primeira mulher respondeu: não é não. A criança morta é a sua, e a viva é a minha. E foi assim que discutiram na frente do rei. Então o rei Salomão disse: cada uma de vocês diz que a criança viva é a sua e que a morta é da outra. Então mandou buscar uma espada e, quando a trouxeram, disse: cortem a criança viva pelo meio e deem metade para cada uma dessas mulheres. A verdadeira mãe do menino, com o coração cheio de amor pelo filho, disse: por favor, Senhor, não mate o meu filho, entregue-o a esta mulher. Mas a outra disse: podem cortá-lo em 2 pedaços. Assim ele não será nem meu nem seu. Aí Salomão disse: não matem a criança, entreguem o menino à primeira mulher, porque ela é a mãe dele. Todo o povo de Israel soube dessa decisão do rei Salomão. E aí todos sentiram um grande respeito por ele, pois viram que Deus que tinha dado sabedoria para julgar com justiça. Até aqui. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém. 1 Reis 3, quero lembrar que numa noite Deus apareceu em sonho a Salomão e perguntou a Salomão: Salomão, o que queres que eu lhe dê? Isso está registrado em 1 Reis, capítulo 3, versículo 5. Humildemente, Salomão admitiu que precisava de sabedoria. Precisava de sabedoria para o quê? Para governar com justiça, para saber discernir a diferença entre o bem e o mal. E assim aconteceu. Salomão recebeu sabedoria para governar o povo. Esse texto aqui, um julgamento, qual nós lemos. 2 mães, 2 mulheres do povo que vêm ao rei para pedir uma sentença, para desabafar sobre o seu problema que estava acontecendo na sua casa. Deus ali deu sabedoria a este julgamento, que põe à prova o que? A verdade das 2 mães. Quem está falando a verdade? Quem vem diante do rei para um julgamento e está falando a verdade? Olhem que interessante.
Sabem que às vezes as pessoas assim vêm diante de Deus ou vêm diante de trazendo alguma situação e trazem essa situação com mentiras, com artimanhas, com uma enrolação, né? E acham que o outro vai acreditar. Quem está falando a verdade dessas duas mães? Quem é a mãe que realmente lá do fundo do seu coração está protegendo o seu filho? Eis uma história lindíssima que ficou conhecida por todo o reinado de Salomão. Essa história, ela pode nos ensinar muitas e muitas coisas. Primeiro, infelizmente, nesse contexto dessas duas mães aconteceu um acidente. Uma criança veio a morrer. É muito ruim isso, é muito dolorido, né? Imagina, deve ser terrível a dor daquela outra mãe. Mas a gente sabe que acontecem coisas e acidentes que, por mais que haja cuidado, dedicação, amor, pode acontecer alguma coisa de que venha a falecer ou sei lá, outra situação. Mas, independente daquilo que acontece no contexto, né, como foi no caso dessas duas mães, nada não é motivo para criar no seu coração um coração ganancioso, um coração egoísta, né? A mulher, ela cria uma ambição, por mesmo que a criança havia morrido, ela ter uma outra criança no lugar. Infelizmente, hoje, talvez isso acontece também. Pessoas que não podem ter filhos sequestram crianças ou fazem de tudo e esgotam o seu corpo físico para poderem, de alguma forma, né, com remédios e muitas outras coisas, até darem à luz e acabam morrendo. Muitas e muitas mães. Hoje a medicina veio para complementar a nossa saúde, sim, mas existem alguns limites que precisam ser respeitados. E o texto também, né, esse é o primeiro ponto, que o nosso coração ele precisa ali manter a sua saúde emocional. Mesmo que nós não tenhamos alguma coisa, nós não podemos fazer e ultrapassar coisas para querer ter aquilo que nós desejamos, né? São limites que precisam ser respeitados. Como segundo ponto, eu menciono assim, uma mãe, ela abre mão por amor, por cuidado, por querer bem o seu filho, né? Por querer bem a criança. Um amor livre, que não prende, mas simplesmente que ama o outro incondicionalmente, que deseja o bem do outro. Nesse texto percebe-se que aquilo que nós carregamos interiormente aparece em ação. Aparece a partir dos nossos valores, a partir daquilo que a gente vai falar, né? Não se pode, por exemplo, mentir, enganar, manipular. Sabem por quê? Quando essas mulheres vêm e buscam a decisão do rei, né? O veredito do rei, elas vêm como ali se colocando diante também de Deus, né? Aquele que fala em nome de Deus, aquele que traz a justiça. E quando nós nos colocamos diante de Deus, a gente sempre precisa lembrar na vida que Deus é justiça, Deus é amor e é o mais puro amor, né? Nós estamos numa sequência de vários cultos onde falamos das pessoas que amam, que mostram ações das cicatrizes do amor e muitas outras coisas que nós falamos nos últimos cultos. É sempre bom memorizar. Então, hoje lembramos o Dia das Mães. Será que essa sabedoria, Salomão pediu sabedoria a Deus para governar com justiça?
saber discernir entre o bem e o mal, o que é bom e o que não é, o que é correto e o que não é. E foi dado a Salomão esse pedido. Será que nenhum mais ser humano pediu por sabedoria? Ou não teve essa oportunidade de também ser abençoado com sabedoria? A Bíblia diz em 1 Tiago, capítulo 1, versículo 5, assim, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Mas há uma condição, né? Aí segue o versículo seguinte, Tiago 1:6, que diz assim: porém peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Peçam com fé a Deus sabedoria para fazer aquilo que é bom, perfeito, agradável e reto aos olhos de Deus. O que você tem pedido para Deus? O que você precisa? Que tipo de amor você tem presenciado? Olhem à sua volta. Que tipo de amor vocês têm presenciado em seus familiares ou entre as mães? Como podemos nós ser pessoas melhores? E o que precisamos fazer para isso? Com certeza, a gente precisa de sabedoria. Precisamos de conhecimento. No livro de Provérbios, do capítulo 1 ao 4, nós temos algumas descrições que falam sobre o valor, sobre a importância da sabedoria, sobre conselhos como educar filhos e a vida familiar e essa criação no ambiente familiar. É muito importante, né? Eu dou graças a Deus que meus pais puderam, na minha criancice não, mas quando eu fui pequena eles foram criteriosos, foram disciplinados em nos levar ao culto infantil da comunidade. Todos os sábados de tarde, das 2 às 5 horas, nós ficávamos lá ouvindo histórias, brincando, fazíamos o lanche. Aqueles eram os nossos melhores amigos, né? Eu nasci numa família assim, que tinha isso como um valor muito precioso. No Novo Testamento, por exemplo, quando nós pensamos em família, em mãe, nós não podemos deixar de mencionar a mãe de Jesus Cristo, né? Jesus, em um dos seus textos bíblicos, dá uma dimensão muito maior do que a família, do que a vivência do amor. Eu vou ler o pequeno texto que diz assim, Mateus capítulo 12, versículo 46 a 50, diz assim, quando Jesus ainda estava falando ao povo, a mãe e os irmãos dele chegaram, ficaram do lado de fora e pediram para falar com ele. Então alguém disse a Jesus, escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Jesus perguntou, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Então apontou para os seus discípulos e disse, vejam, aqui está a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai que está no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Versículo 50, gente. Quem faz a vontade de Deus? Esse é o meu pai, a minha mãe, são os meus irmãos. Quem é a nossa mãe de sangue? O nosso pai de sangue, o nosso irmão de sangue, a gente sabe aqui, né? Nasceu, tem o mesmo sobrenome muitas vezes, isso a gente sabe, mas eu lembro
desse ensinamento de Jesus aqui, que em nosso caminho muitos vão se tornando parte da nossa família, vão sendo a nossa mãe, o nosso pai, os nossos irmãos, vão se achegando a nós, né? São como se fosse da nossa família. Tem pessoas que eu, como pastora, conheci na caminhada ministerial que eu considero parte da minha família, como meus irmãos, como meus amigos. Não pelo sangue que nós temos, né? Eu tenho sangue A negativo, né? Não pelo sangue que nós temos, mas porque carregamos os mesmos valores, porque cremos no mesmo Deus. Além da nossa família biológica, Deus é tão bom, que Ele vai acrescentando também com o tempo, com a caminhada, a nossa família de fé. E essa família de fé, ela tem uma base que é o amor, né? Que é o respeito, que é a verdade, que é a justiça. E isso é perfeito, não poderia ser melhor o projeto de Deus, né? Tem pessoas que nascem no mesmo sangue, que tem pai e mãe, e não conversam com a mãe, não conversam com o pai. A família, olha, cada um para um lado, horrível. A casa, o ambiente, é uma coisa que não dá nem para falar, né? Mas aquela família que foi construída pelo valor, né, com o amor, essa se tornou a família mais importante. Então, não sei como está a sua família, como estão os seus filhos. Queira Deus que a sua família biológica de sangue seja uma bênção também, né? E mais ainda que você possa construir ainda mais e agregar mais pessoas à sua família. Faço uma pergunta a você: como você se sente como mãe? Como é que você se sente como mãe, como parte deste povo? Tenha a certeza de que Deus também quer ouvir você e o seu pedido, né? Assim como Deus veio em sonho a Salomão e Salomão respondeu: eu quero sabedoria. Deus vem a nós também e pergunta: o que você precisa? O que você quer? Peça a Deus, busque na palavra, na oração, tudo o que for preciso para você viver bem e sobre os preceitos do nosso Senhor. A verdade e a justiça vão lhe acompanhar. Que assim seja. Amém. A minha mãe é. Ela é pensativa e ela é legal. A minha mãe é bonita e ela costura. A minha mãe gosta de costurar e arrumar. A minha mãe gosta de dobrar e costurar. Minha mãe trabalha muito. Ela cuida muito de mim e do meu irmão. E é claro, da Nina. Minha mãe adora fazer trabalhos de crochê ou de tricô, como este tapete. Ou blusões de tricô, como este. A minha mãe é uma mulher guerreira. Ela é determinada, ela é bastante amiga também. Ela é bem vaidosa às vezes. Você sabia que minha mãe é professora? E ainda ela cuida muito bem de mim, da minha irmã e muito do meu avô. E eu tenho um segredo pra contar. Ela adora quando eu lavo a louça. Eu tenho um segredo pra contar pra vocês. Tem uma pessoa que sempre esteve do meu lado, nos piores e nos melhores momentos. Sempre me acolheu e sempre me ajudou a escolher os melhores caminhos. Ela dá o melhor de si todos os dias e tudo que ela conquistou, ela fez por merecer. Ela trabalha muito pra me dar tudo de melhor. Essa pessoa é a minha mãe. Ela é muito vaidosa, adora estar bonita, se arrumar. Ela é a melhor cozinheira que eu conheço, sem dúvidas. Ela adora a sexta-feira, adora uma cervejinha e a comida favorita dela é batata frita. Se um dia
eu for 1/3 do que ela é, eu vou ficar muito feliz. Porque essa mulher é especial pra mim. Então, eu desejo tudo de melhor pra ela e um beijão pra todas as mães desse mundo. Sabiam que minha mãe deixa tudo organizado, arrumado e limpo por onde passa? Mas na verdade, minha mãe adora ler e cuidar de suas plantas. Para mim, minha mãe é um exemplo de mulher da minha vida, única, guerreira e que sempre me incentiva e me ajuda a ir atrás do meu sonho. Minha mãe é muito carinhosa, amorosa, acolhedora, simpática. Ela gosta muito de conversar com os filhos para ver se os filhos estão se sentindo bem, pois ao contrário, ela gosta muito de ajudar os filhos de alguma maneira que ela possa, pois os filhos dela é a coisa mais importante para ela, e é por isso que eu amo muito ela. Minha mãe é muito detalhista e está sempre usando apoio emocional. Como médica, acho que ela está constantemente examinando os filhos. Isso ela adora. A minha mãe é muito ativa e estudiosa, sempre me cuidando muito. E ela gosta muito de ler livros. Minha mãe é professora, dá muitas aulas, ela é muito dedicada no que faz e ela adora ter aulas de dança. A minha mãe é bonita, inteligente, paciente, engraçada. E ela gosta de ver filmes, ver séries, ficar com a gente, de quarto arrumadinho. E acho que é isso. E ela adora perfumes. A minha mãe é hiper moderna, ela faz muitas coisas e ama viver a vida do melhor jeito possível. Sabem que, nos preparando para a oração final, esses dias eu fiquei tão feliz que faz muito tempo que a gente não vê muitos membros, né, circulando por aqui. E esses dias aqui veio na comunidade uma pessoa que sempre vinha no culto, que sempre estava aqui. Eu sei que também assiste o culto virtual e está grávida, quase ganhando neném agora aqui pelo mês de maio, lá pelo dia 20 de maio, vai dar à luz a um menino que vai ser chamado de Martin. E é a Camila Renner, né? Com muita alegria, assim, que nós queremos desejar a ela também um abençoado parto e a tantas outras mulheres que também neste mês de maio estão para dar à luz e vão receber uma criança em sua família, que a criança seja uma bênção na vida desta família. Lembramos também quantas imagens e coisas bonitas que nós lembramos da mãe, lutas, alegrias, dificuldades para criar os filhos, recebem os nossos sinceros cumprimentos, né? Feliz Dia das Mães. E queremos orar a Deus e interceder para que Ele possa ali também continuar abençoando você com sabedoria, para que você continue sendo alguém sábio na lida com a sua família. Então, quem está em casa, hoje eu peço para segurar a mão da sua mãe, ou quem está com a mãe longe, né, em pensamento, mas quem está com a mãe pertinho em casa, assim, que pudesse chegar junto, dar um abraço na sua mãe e segurar a mão dela. Temos uma palavra de oração final. Senhor amado, estamos diante de Ti e pedimos, oramos por todas as mulheres que em breve estão entrando em trabalho de parto. É uma hora tensa, com muita dor e que gera muita preocupação aos familiares e envolvidos. Pedimos acalma a família, acalma a mãe, que as crianças nasçam com saúde e abençoa a mão dos profissionais que ali atuam neste momento. Incluímos nesta oração em comunidade as nossas mães, elas que sejam respeitadas e cuidadas pelos seus familiares. Abençoa estas mães com um amor incondicional pelos seus filhos. Colocamos as nossas angústias, medos, tristezas e aflições diante do teu altar e concede-nos a tua paz. Como uma grande família cristã,
Oramos pelos nossos irmãos e irmãs na fé, que fazem acompanhamento médico. Sê tu com cada um, abençoando, protegendo e restabelecendo a saúde. E tudo mais nós pedimos na oração que Jesus nos ensinou dizendo juntos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Um culto no Dia das Mães, onde nós lembramos com carinho as visitas que as mães fazem, tantos momentos especiais, momentos de lembrar coisas boas que vivemos, coisas difíceis que também nos ensinaram, mas lembrar que Deus sempre está nos guiando, nos protegendo e nos abençoando. Assim queremos nos despedir com a bênção e a proteção do nosso bondoso Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre todos nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz, a sua bênção e a sua proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bênçãos virão sobre